Questão número 6 de arco trigonométrico. Aqui estamos com a expressão super pequenininha, né? E aqui eu coloquei já o ciclo trigonométrico com a função seno, sem sono em pé, cosseno com sono deitado e a tangente paralela à função seno. Nós temos arcos dos mais variados aqui, né? A subtração, a soma, cotangentes. A ideia é manter a calma e fazer pausadamente cada passo. Primeiro vamos desmembrar essa subtração de somas, essa subtração de arcos, perdão. Então nós temos que lembrar a função seno. Seno do primeiro, cosseno do segundo. Seno sem troca. Seno do segundo, cosseno do primeiro. Essa seria a primeira desenvoltura, que eu vou dividir já por este arco, o cosseno de 180 mais x, o cosseno da soma, cosseno do primeiro, cosseno do segundo, cosseno com troca, seno do segundo, seno do primeiro. Agora, deste lado, eu vou apenas constatar com vocês um fato. A cotangente, nós temos que recordar isso, ela é o inverso da tangente, 1 sobre a tangente. Portanto, nós podemos dizer que a tangente, como ela é feita de seno sobre cosseno, isso é a mesma coisa que o cosseno sobre o seno. Esse é o inverso da tangente, que também é uma definição da cotangente, é cosseno sobre seno. Portanto, eu vou escrever aqui o cosseno de x menos π sobre 2, dividido pelo seno de x menos π sobre 2, aplicando a definição de cotangente, o cosseno sobre seno. Agora nós temos que limpar um pouco essa expressão, né? Está bem complexa. Primeiramente, 15 vezes π sobre 2. 15 vezes π sobre 2 seria 15 vezes 90 graus. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15π sobre 2 é semelhante a 3π sobre 2. Portanto, aqui nós temos o valor do seno, vale menos 1. Encaixa justamente em cima do valor do menos 1 do seno. Portanto, este valor é menos 1. Agora, e o cosseno? O cosseno está nesse eixo. O valor do ângulo está aqui. Vamos ao valor do cosseno, que vale 0. Portanto, este termo aqui vai zerar. Essa observação no ciclo trigonométrico precisa fluir, senão aqui as questões vão ficar bem difíceis. Vamos a mais um arco. 180 graus. 180 graus, ou também chamado de π, é justamente esse cara aqui. E ele bate justamente na reta do cosseno, portanto, é menos 1. Do lado esquerdo, esse cara é menos 1. E o seno? O seno de 180? O seno de 180 vai encontrar no eixo dos senos. 180 projeta, caiu no zero. Portanto, aqui é zero. Novamente, é importante você determinar esses arcos no ciclo trigonométrico. Agora vamos substituir os valores simplificando. Sobrou menos cosseno de x, apenas, pois aqui vai zerar. E desse termo todo zerado, sobrou apenas menos o cosseno de x. Que beleza, não? Isso permite que nós cortemos esses dois caras nessa história. Agora, olha para cá. Nesse caso, nós temos dois arcos duplos. Eu vou manter este, copiar o primeiro, e multiplicar pelo inverso do segundo, como numa fração. Mas antes disso, vamos pensar nesta sentença. O cosseno de x menos π sobre 2. O cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Cosseno com troca. Seno do segundo, cosseno do primeiro. Tudo isso dividido pelo seno. O seno de x menos π sobre 2. Seno do primeiro, cosseno do segundo, seno sem troca, seno do segundo,
cosseno do primeiro. E agora, aqui eu errei, né? Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, seno do segundo, seno do primeiro. Olha o detalhe bem pequenininho, hein? Quase que passa batido. Tudo isso é o meu primeiro termo. Agora eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. A secante de menos x. Ok, agora vamos lá. Π sobre 2 é o arco da análise. Π sobre 2 é 90 graus e ele dá aqui em cima. Π sobre 2 cai em cima do seno e vale 1. Portanto, este valor aqui vale 1. Este valor aqui vale 1. E o cosseno? O cosseno de π sobre 2 vai bater justamente no eixo do cosseno, valendo 0. 0 aqui, 0 ali. Esse termo cai fora, esse termo também cai fora. Sobra apenas seno de x e menos cosseno de x. Portanto, seno de x dividido por menos cosseno de x. Nós podemos cancelar esses dois termos aqui que nós fizemos anteriormente, sobrando apenas a secante. E o que seria a secante? A secante, meu querido, é o inverso do cosseno. Olha só. E nós podemos aqui e devemos recopiar essa sentença multiplicando pelo inverso do segundo. Seno de x menos o cosseno de x multiplicado pelo cosseno de menos x dividido por 1. E agora uma constatação. O arco x ele pode ter um deslocamento positivo. Vamos supor que eu suba aqui o valor de x, isso vai dar uma resposta no cosseno, mais x graus. Agora eu posso descer menos x e o valor do cosseno dá exatamente o mesmo. Essa é uma propriedade em que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Se esses dois valores são equivalentes, eu posso muito bem cortar então esse termo com esse, sobrando um negativo aqui, sobrando menos 1, o que vai tornar a minha sentença apenas seno de x negativo. Esse seria o valor y, que é a sentença, é menos o seno de x.